Na madrugada de 9 de junho de 2021, uma família dormia em uma chácara no INCRA 9, núcleo rural de Ceilândia, no Distrito Federal. Era um desses lugares tranquilos, onde as pessoas vivem da terra, e raramente trancam as portas com medo de algo além das chuvas do cerrado. Cláudio Vidal tinha 48 anos, sua esposa Cleonice Marques, 43 anos, os filhos, Gustavo de 21 e Carlos Eduardo, de 15. 4 pessoas comuns, com rotinas comuns, que naquela noite tiveram a porta arrombada por um homem armado, que conhecia as matas ao redor, melhor do que qualquer policial que viria buscá-lo depois. Em menos de uma hora, 3 membros da família estavam mortos. Cleonice havia desaparecido na escuridão da mata, levada pelo atacante. Ela ainda conseguiu ligar para um parente pedindo socorro antes de sumir. Quando a polícia chegou ao local, guiada pelas digitais encontradas na porta arrombada, um nome emergiu do banco de dados: Lázaro Barbosa de Souza, foragido há anos. O que se seguiu foram 20 dias que pararam o Brasil. Lázaro Barbosa de Souza nasceu em 27 de agosto de 1988, em Barra do Mendes, cidade do interior da Bahia, no semiárido brasileiro. Filho de Edinaldo Barbosa Magalhães e Eva Maria de Souza. O casal teve 3 filhos: Lázaro, o primogênito, uma filha do meio que faleceu ainda pequena, e Deusdete, o mais novo. O lar onde cresceram estava longe de ser estável. O pai tinha problema com álcool, direcionava boa parte de suas agressões ao filho mais velho, demonstrando preferência declarada pelo caçula. Em um dos episódios descritos pela própria mãe, durante uma briga, o irmão tentou apartar a confusão e foi atingido pelo pai, que o lançou contra uma cadeira com força suficiente para deixá-lo desacordado. A mãe chegou a acreditar que o garoto havia morrido. Como estratégia de sobrevivência, Eva Maria levava os filhos para o mato, quando o marido chegava embriagado em casa. Escondiam-se entre a vegetação enquanto esperavam o perigo passar. Era uma solução desesperada de uma mulher sem recursos, mas teve uma consequência que ninguém poderia prever. Desde muito cedo, Lázaro aprendeu a se mover em meio à caatinga e à mata fechada, com uma naturalidade que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Aprendeu a se esconder, aprendeu a sobreviver com pouco, aprendeu que a mata pode ser abrigo. Os pais se divorciaram quando Lázaro tinha por volta de 10 anos. Ele ficou por um tempo sob os cuidados de uma avó, além de contar com o apoio de uma tia chamada Zilda. Abandonou a escola cedo para trabalhar e ajudar financeiramente a família. A própria mãe descreveu que, naquele período, era ele quem sustentava a casa. Vizinhos e familiares que o conheceram na adolescência o descreveram como educado e trabalhador, alguém que parecia determinado a seguir um caminho honesto apesar de tudo. Esse caminho, no entanto, não durou. Existe uma carta escrita à mão, encontrada em 25 de junho de 2021, por uma moradora do Parque Águas Bonitas, em Águas Lindas de Goiás, dentro de uma mochila abandonada em uma chácara próxima ao distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás. A mochila continha comida, cobertores, roupas e um alicate. Parentes de Lázaro confirmaram a autenticidade do documento, com base na caligrafia e em detalhes que só ele conheceria, embora a polícia nunca tenha testado formalmente sua veracidade. Nessa carta, escrita em primeira pessoa, o autor descreve a infância sob o pai violento e alcoólatra, e narra que, por volta dos 13 anos, foi ao estado de Goiás procurar o pai que havia se mudado para lá. O texto registra o encontro da seguinte forma: com 13 anos, vim para o Goiás, atrás de uma vida melhor. Ele já estava aqui há muito tempo. Pensei que ele poderia ao menos me ajudar, mas ele não fez isso. Me colocou para fora de casa e falou que não ia aceitar vagabundo. O pai de Lázaro, já em outra fase da vida, casado novamente e descrito por vizinhos como um homem tranquilo e religioso, confirmou em entrevistas que ambos os filhos se envolveram com o crime cedo. Deusdete, o irmão mais novo, veio a morrer em um acerto de contas em Goiás anos depois. Em Barra do Mendes, ainda adolescente, Lázaro trabalhava em propriedades rurais quando começou a acumular registros criminais. A primeira acusação documentada foi a tentativa de abuso contra um menino de 4 anos, neto de um homem chamado Manuel, que realizou a denúncia. A polícia não conseguiu reunir provas suficientes para levar o caso adiante na época. As desavenças entre Lázaro e Manuel não se encerraram ali. Em 2007, durante uma discussão com José Carlos Benício de Oliveira, conhecido como Carlito, Lázaro sacou uma espingarda e disparou a queima-roupa contra o homem. Carlito foi levado ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Em seguida, Lázaro foi atrás de Manuel, o mesmo que havia o acusado anos antes. Manuel foi alvejado e morreu no local. 2 homicídios, uma única madrugada.
Lázaro tinha 18 anos e estava de volta à sua cidade natal quando os crimes aconteceram. Alguns dias depois, ele se apresentou voluntariamente à delegacia e foi preso. Permaneceu detido por apenas 10 dias antes de escapar. Mudou de estado imediatamente, indo para Goiás em busca do pai, que, como já se sabe, o expulsou de casa. Passou algum tempo nas ruas até conseguir se casar pela primeira vez, ainda que o relacionamento não tivesse longa duração. Por volta de 2009, foi preso novamente em Brasília, dessa vez por roubo, violação sexual e porte ilegal de arma de fogo. Encaminhado ao complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, ali cumpriu pena por anos. Em 2013, uma equipe médica do próprio estado emitiu um laudo psicológico sobre ele. O documento descreve Lázaro como impulsivo, emocionalmente descontrolado, ansioso, mentalmente instável e portador de preocupações sexuais intensas. O laudo também apontava que os crimes cometidos estavam diretamente associados ao consumo de crack e ao abuso de álcool, e que qualquer classificação mais definitiva, como psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial, dependeria de avaliações mais profundas. O que o laudo deixava claro, e o que foi ignorado de maneira que depois pesaria sobre a consciência do sistema penal brasileiro, era que Lázaro representava um risco concreto à sociedade, e que sua reinserção exigiria acompanhamento psicológico contínuo. Esse alerta foi documentado e foi desconsiderado. Em 2014, por bom comportamento, ele obteve o direito de cumprir pena em regime semiaberto. Nesse regime, o detento trabalha ou estuda durante o dia e retorna à unidade penitenciária à noite, acumulando também a possibilidade de redução de pena por trabalho. Em uma das saídas autorizadas, Lázaro simplesmente não voltou. Permaneceu foragido até 7 de março de 2018, quando foi preso em Águas Lindas de Goiás, por homicídio qualificado, violação sexual e porte ilegal de arma de fogo. Desta vez, a fuga veio pelo teto do presídio, em 23 de junho do mesmo ano, apenas 4 meses depois da prisão. Cocalzinho de Goiás e seu entorno se tornaram seu território. Ali ele conheceu através de uma tia uma jovem de 19 anos, com quem viveu por cerca de 4 anos sob identidade falsa, apresentando-se como Leandro. O casal teve uma filha de 2 anos. A jovem, que por segurança não teve o nome divulgado, afirmou que ele sempre foi um pai presente e amoroso, tanto com a filha do relacionamento atual, quanto com o filho de uma relação anterior. Era esse o homem que o Cerrado escondia. Antes que o nome de Lázaro Barbosa dominasse todos os noticiários do país, houve uma série de ataques que já revelavam o padrão do criminoso, ainda que a intensidade aumentasse progressivamente. Em 8 de abril de 2020, ele invadiu uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Tomou 4 idosos como reféns, ameaçou-os com facas e outras armas brancas, e golpeou um deles na cabeça com um machado. A vítima sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes. Em 26 de abril de 2021, Lázaro invadiu uma casa em Sol Nascente, região do Distrito Federal, rendeu o marido e o filho, trancando-os em um quarto, e levou a mulher até uma área de mata fechada, onde a violentou sexualmente. Em 17 de maio, um novo ataque na mesma região. Desta vez, rendeu os moradores. Ordenou que os homens ficassem presos em um cômodo e forçou as mulheres a removerem as suas roupas e servirem comida e bebida enquanto ele permanecia no local por horas. A família foi obrigada a permanecer assim por cerca de 5 horas, antes de ele partir levando pertences. Nos primeiros dias de junho, antes do ataque ao INCRA 9, a polícia confirmou também a morte de um caseiro no distrito de Girassol, em 5 de junho, 4 dias antes da chacina que tornaria seu nome nacional. O padrão era consistente: invasão noturna, separação dos homens das mulheres, humilhação, violência sexual, consumo forçado de álcool e drogas pelas vítimas e, dependendo da reação encontrada, assassinato. A Polícia Civil investigava crimes semelhantes no entorno do Distrito Federal havia meses. As digitais na porta da chácara do INCRA 9 finalmente forneceram o elo que faltava. Na madrugada de 9 de junho de 2021, Lázaro arrombou a porta da chácara, onde vivia a família Vidal no INCRA 9, núcleo rural de Ceilândia Norte. O lugar era pacato, habitado por famílias que viviam da agricultura, distante do tipo de violência urbana que os moradores associavam às cidades grandes. Dentro da casa estavam Cláudio Vidal, 48 anos, empresário, sua esposa Cleonice Marques, 43 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidal, 21 anos, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15 anos, com todos rendidos sob a mira de um revólver calibre 32. Lázaro seguiu seu procedimento habitual de separar os homens das mulheres. Algo, no entanto, saiu do controle. Os corpos dos 3 homens foram encontrados sem roupas, indicando que o criminoso havia ordenado que elas fossem removidas.
No corpo de Gustavo, o mais velho dos filhos, a camiseta ainda estava enrolada no braço, sugerindo que ele pode ter resistido à ordem ou reagido de alguma forma, o que possivelmente precipitou os assassinatos. Gustavo foi morto a tiros. Carlos Eduardo e Cláudio foram golpeados com uma faca. Cláudio ainda foi encontrado com vida no local, mas não conseguiu dar informações coerentes, vindo a falecer em seguida. Enquanto o crime acontecia, Cleonice conseguiu se trancar na cozinha e fazer uma ligação de socorro antes que Lázaro arrombasse a porta e arrastasse para a mata. Ela ainda estava viva quando o parente que recebeu o telefonema acionou a polícia. Quando os agentes chegaram, 10 minutos depois, ela já havia desaparecido dentro da vegetação. O corpo de Cleonice foi encontrado 3 dias depois, em 12 de junho, a cerca de 8 quilômetros da chácara, em um local conhecido como Córrego da Coruja. O laudo apontou que ela morreu por disparo de arma de fogo na cabeça e havia indícios de violência sexual. As digitais colhidas na porta arrombada foram comparadas ao banco de dados e levaram ao nome de Lázaro Barbosa de Souza. Foragido, procurado por homicídios qualificados, violação sexual e porte ilegal de arma de fogo desde 2018. A caçada começou. O que aconteceu nos 20 dias seguintes desafiou toda a lógica operacional das forças de segurança brasileiras e alimentou um nível de obsessão coletiva raramente visto no país. A força-tarefa montada para capturar Lázaro chegou a reunir mais de 270 policiais de diferentes corporações: Polícia Civil e Militar de Goiás, Polícia Civil e Militar do Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal, cães farejadores, cavalos, dezenas de viaturas, helicópteros e drones varriam uma área de mais de 10 km² de cerrado e mata densa. Estradas eram bloqueadas, chácaras eram revistadas, e Lázaro, vez após vez, sumia. No dia seguinte ao assassinato da família Vidal, ele invadiu outro sítio, a 3 km de distância. Manteve a proprietária e o caseiro reféns por cerca de 3 horas. Obrigou a mulher a cozinhar para ele. Comentou com aparente orgulho sobre seus crimes que passavam na TV. Forçou os reféns a consumirem álcool e substâncias entorpecentes junto com ele. Roubou celulares, uma jaqueta e R$ 200 em espécie. Nenhum dos dois ficou ferido. No dia seguinte, roubou um veículo em Ceilândia e dirigiu aproximadamente 30 quilômetros até Cocalzinho, em Goiás, onde incendiou o carro para dificultar o rastreamento. No dia 12, fez outro refém em uma chácara, sem ferir a vítima, mas forçando-a a beber com ele por horas. Ainda na mesma noite, atacou outro local. Desta vez, os moradores reagiram e houve troca de tiros. 3 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave. Todos sobreviveram. Naquela chácara, ele roubou mais 2 armas de fogo. Entre os dias 15 e 18 de junho, utilizou um dos celulares roubados para acessar a internet, por meio de um perfil falso no Facebook, criado com o nome de Patrick Souza, monitorando o andamento das buscas e tentando se manter um passo à frente das equipes policiais. No dia 16, invadiu uma residência e tomou 3 adolescentes como reféns, quebrando seus celulares antes de entrar na mata com eles. Os jovens foram libertados após a abordagem policial. Sozinho, Lázaro mais uma vez trocou tiros com os agentes e escapou. Um dos policiais foi atingido de raspão e transportado ao hospital com ferimentos leves. O país inteiro acompanhava. Emissoras de TV aberta transmitiam ao vivo as incursões policiais nas matas, com helicópteros sobrevoando o cerrado em imagens que pareciam de um filme de ação. Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás documentaram posteriormente como a cobertura midiática transformou o caso em espetáculo, com termos como serial killer, maníaco do cerrado e satanista, sendo usados de forma intercambiável e muitas vezes sem respaldo factual, contribuindo para um clima de pânico que foi além da região afetada. Ao longo das buscas, investigadores encontraram acampamentos e esconderijos utilizados por Lázaro. Em algum desses locais havia itens que chamaram a atenção: velas, cumbucas de barro, garrafas de cachaça dispostas ao redor de objetos, mechas de cabelo e o que parecia ser uma orelha humana, encontrados próximo ao córrego onde o corpo de Cleonice foi localizado. Em uma das paredes de um imóvel usado como abrigo, havia a palavra Satã, escrita em spray preto. Em outro local, investigado na casa onde a família de Lázaro havia morado, foram encontrados itens descritos pela polícia como associados ao satanismo. O tenente Gerson de Paula, da Polícia Militar de Goiás, declarou publicamente que Lázaro teria dito às vítimas de um dos assaltos que estava possuído por um espírito e que levaria o tanto de gente que pudesse. O delegado Rafael Seixas, chefe da 24ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal e responsável pelo inquérito do INCRA 9, confirmou que a investigação apontou relação de Lázaro com ações que envolviam sacrifícios e práticas espirituais, mas foi cuidadoso ao declarar: "Não podemos creditar os crimes a esse lado dos rituais."
Outro investigador envolvido nas buscas chegou a afirmar que a família do INCRA 9 poderia ter sido uma espécie de oferenda, hipótese que, no entanto, concorria com a tese mais pragmática de que os assassinatos aconteceram por reação das vítimas durante o crime. A mãe de Lázaro relatou que, antes de toda essa onda de crimes, o filho havia reclamado que não estava conseguindo dormir, afirmando que uma mulher aparecia em seu quarto durante as noites passando a mão em sua cabeça. Se verídico, esse relato poderia indicar piora de um quadro psiquiátrico já documentado pelo Estado. Investigadores relataram que, durante a fuga, Lázaro foi avistado carregando um livro. Vizinhos e pessoas próximas à família afirmavam que ele sempre portava consigo um livro, de caráter místico, dado a ele na infância, por uma avó que lhe teria dito que, enquanto o tivesse consigo, nada de ruim lhe aconteceria. Essa narrativa se consolidou no imaginário popular e na cobertura da imprensa, alimentando a percepção de que havia uma dimensão sobrenatural na capacidade de Lázaro de escapar repetidamente. A realidade, no entanto, foi mais prosaica. Quando a mochila de Lázaro foi periciada, após sua morte, não havia qualquer livro, não havia itens ritualísticos. Não havia nada que o ligasse a qualquer grupo religioso ou seita. O que havia eram 2 pistolas, munição, coldre, luvas, isqueiros, remédios, especificamente antibióticos e anti-inflamatórios, comida instantânea e a quantia de R$ 4.400 em espécie. O delegado responsável concluiu que os itens encontrados nos acampamentos pertenciam a ocupantes anteriores dos locais usados como abrigo, não a Lázaro. Em 24 de junho de 2021, 4 dias antes do fim da caçada, 2 homens foram presos em Cocalzinho de Goiás, suspeitos de terem auxiliado Lázaro durante a fuga. O fazendeiro Elmir Caetano Evangelista, de 74 anos, e seu caseiro, Alain Reis dos Santos. Segundo o depoimento de Alain à polícia, Lázaro havia se escondido na propriedade por 5 dias, sendo chamado por Elmir para se alimentar dentro da casa em diversas ocasiões. O fazendeiro negou que tivesse consentido com a presença de Lázaro, afirmando que apenas gritava o nome do foragido em direção à mata como brincadeira. A prisão de Elmir foi convertida em preventiva, sem prazo para encerramento. Alain foi solto em liberdade provisória logo depois. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, declarou publicamente que a investigação seguiria após a morte de Lázaro e que havia uma linha concreta de apuração sobre a hipótese de que o criminoso atuava como um matador de aluguel, um jagunço, prestando serviços a fazendeiros da região. Miranda afirmou que Elmir era um dos líderes da organização e que a suspeita envolvia latrocínios e assassinatos, nos quais Lázaro poderia ter tido participação como executor contratado. A presença de R$ 4.400 em espécie na mochila de Lázaro, segundo o secretário, era evidência não apenas de uma intenção de fuga, mas também de que contava com suporte financeiro externo. A teoria do jagunço pressupõe que Lázaro teria cometido assassinatos por encomenda de latifundiários, e que esses mesmos latifundiários, temendo ser denunciados, teriam interesse em mantê-lo vivo, em fuga, mas em fuga controlada, longe do sistema judicial. Paralelamente, circulou a hipótese de que a morte de Lázaro seria uma queima de arquivo, ou seja, uma forma de eliminar a testemunha principal, antes que ela pudesse apontar os mandantes de crimes anteriores. Nenhuma dessas hipóteses foi aprovada, e jamais serão, ao menos da maneira formal que um processo judicial exigiria. Em março de 2022, Elmir Caetano Evangelista morreu em um hospital de Brasília, vítima de problemas cardíacos. Com a morte do único réu formalmente indiciado pelo favorecimento pessoal a Lázaro, o Tribunal de Justiça de Goiás arquivou o inquérito em dezembro de 2023, com base no artigo 107 do Código Penal, que determina a extinção da punibilidade em casos de morte do acusado. Todos os objetos apreendidos com os dois foram destruídos por ordem judicial. As perguntas sobre a rede de apoio de Lázaro Barbosa foram enterradas junto com os autos do processo. Na noite de 27 para 28 de junho de 2021, moradores de Águas Lindas de Goiás avistaram Lázaro, nas proximidades da casa de sua ex-sogra, onde morava a mãe de seu primeiro filho. Por volta das 19 horas do sábado, ele havia aparecido naquele endereço para entregar R$ 300 à ex-mulher, para cobrir despesas com o filho. Voltou mais tarde para pedir o celular dela emprestado, alegando que queria falar com a atual esposa. Após a ligação, devolveu o aparelho com histórico de mensagens e chamadas apagadas. Comentou que iria para Brasília. Horas depois, a polícia chegou ao local. A atual esposa de Lázaro contou que, naquele mesmo período, recebeu mensagens de áudio e texto em um aplicativo, nas quais ele dizia que estava sendo acusado de crimes que não havia cometido. Ela implorou que ele se entregasse. Ele recusou. Chegou a pedir que ela levasse a filha de 2 anos até a mata para que ele pudesse vê-la. Ela recusou também. Ele disse que iria embora e encerrou o contato. Foi o último. Na madrugada do dia 28, a polícia o localizou, em uma área de mata no entorno da casa da ex-sogra.
Ao avistá-los, Lázaro pediu que se aproximassem para conversar. Os policiais responderam apenas com a ordem de entrega. Ele apontou a arma e disparou. Os agentes revidaram. Lázaro foi atingido múltiplas vezes por disparos tanto dos agentes em terra quanto do helicóptero que participava da operação. Foram ao menos 38 projéteis. Uma ambulância foi acionada. Ele foi transportado ainda com sinais vitais, mas morreu no trajeto até o Hospital Municipal Bom Jesus, em Águas Lindas de Goiás. A informação oficial é de que o óbito foi constatado apenas no hospital por uma questão técnica. Era necessário que um médico atestasse formalmente a morte. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Goiânia para perícia antes de ser liberado para a família. Nenhum policial foi ferido na operação final. A cobertura do caso Lázaro Barbosa foi ela própria um fenômeno a ser estudado. As principais emissoras de TV aberta do Brasil transmitiram ao vivo as operações de busca por dias seguidos, com helicópteros e repórteres infiltrados nas equipes policiais, numa dinâmica que pesquisadores de comunicação da Universidade Federal de Goiás descreveram como espetacularização da caça. O caso virou prato cheio para o que o jornalismo chama de cobertura declaratória, a reprodução de afirmações de fontes policiais sem checagem, o que incluiu as declarações sobre rituais satânicos, possessões demoníacas e o livro místico, todas amplificadas antes de qualquer verificação factual. O comportamento de Lázaro era mais compatível com o transtorno de personalidade antissocial e sociopatia, do que com o perfil clássico de um serial killer, que costuma ter padrão fixo de vítimas e deriva prazer do ato da morte em si. Em Lázaro, os assassinatos pareciam consequências de outros crimes, não o objeto central. O caso também reacendeu o debate sobre falhas estruturais do sistema penal brasileiro. Lázaro havia recebido concessões de regime semiaberto apesar de laudos que indicavam sua periculosidade. Havia fugido de ao menos 3 instituições penais. Havia sido capturado e solto diversas vezes. O próprio Estado que diagnosticou sua incapacidade de conviver em sociedade foi o mesmo que lhe deu o regime de concessão que tornou todas as fugas seguintes possíveis. Em 15 de março de 2023, uma adolescente de 15 anos afirmava sonhar recorrentemente com Lázaro e acreditava que ele estava vivo e pedindo socorro. Convenceu o namorado a levá-la ao cemitério onde ele estava enterrado. A jovem quebrou a lápide e cavou até atingir o caixão. A polícia foi acionada e verificou que o corpo não havia sido tocado e o crânio não havia sido removido, conforme boatos que circulavam nas redes sociais. Apenas a sepultura havia sido violada. Quanto ao inquérito principal, o que investigava os assassinatos da família Vidal no INCRA 9, o advogado da família, Fábio Alves, declarou em junho de 2022 que as investigações estavam avançadas e corriam sob sigilo, com uma linha de investigação ativa sobre possível coautoria. Até a data de publicação deste vídeo, não houve indiciamento formal de terceiros pelos crimes do INCRA 9. O inquérito sobre o favorecimento de Lázaro pelo fazendeiro Elmir Caetano Evangelista foi arquivado pelo Tribunal de Justiça de Goiás em dezembro de 2023, após a morte de Elmir, em março de 2022. O caseiro Alain Reis dos Santos, que havia sido solto em liberdade provisória logo após a prisão, foi formalmente processado. As hipóteses sobre a rede de apoio, sobre o jagunço e sobre a queima de arquivo permaneceram exatamente onde estavam, no campo da especulação documentada, investigada mas nunca provada, arquivada junto com os processos. Lázaro Barbosa de Souza morreu aos 32 anos, atingido por múltiplos disparos de armas de fogo, na madrugada de 28 de junho de 2021, em Águas Lindas de Goiás. Sua história é simultaneamente a história de um homem que o Estado brasileiro falhou em conter em ao menos 4 momentos críticos, e a de um criminoso que fez escolhas brutais e irreversíveis, independentemente das circunstâncias da infância ou das falhas institucionais que o devolveram à sociedade. A chácara do INCRA 9 ficou vazia por meses. A família Vidal, destruída em uma madrugada, não recebeu respostas completas sobre o que aconteceu naquela noite. Os mandantes, se existiram, continuaram livres. O fazendeiro que protegeu o foragido morreu antes de ser julgado. O processo foi arquivado. O cerrado ficou em silêncio.